O capítulo 1, o versículo 3 a seguir, da carta de Paulo aos Efésios, nos trará uma reflexão do plano de Deus, que Ele arquitetou, que Ele montou um projeto acerca de mim e acerca de você. E eu gostaria de lhe chamar a atenção em cada palavra destes versículos tão profundos que os grandes teólogos do mundo inteiro, homens de renome em conhecimento espiritual e bíblico, ainda não se chegaram a um consenso, a um acordo, a uma mesma opinião. Mas eu sei que o Espírito Santo, que deu ao apóstolo Paulo esta inspiração para escrever tais palavras, o mesmo Espírito não nos deixará por nenhuma ressalva de dúvida. Paulo disse: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Diga comigo: todas as bênçãos. Essa palavra todas é muito abrangente. Essa palavra toda nos dá uma imensa dimensão do projeto, do plano de Deus para a minha e para a sua vida. Lamentavelmente, muitas pessoas desconhecem esse projeto, desconhecem esse plano, por não examinar as Escrituras, decidiram não ler, não ouvir as Escrituras, decidiram seguir o seu próprio entendimento, a sua própria opinião, o seu próprio desejo da carne, de desfrutar dos prazeres da vida. Muitas dessas pessoas não lê a Bíblia porque a Bíblia vai colocar uma restrição, vai colocar parâmetros na forma, na maneira de viver na terra, entre a família, entre a sociedade, entre os colegas, entre as autoridades. E muitas pessoas, por não examinar as Escrituras, nas aventuras da vida, desde o ventre na sua mãe, a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, a sua vida adulta, muitas pessoas, por não examinar as Escrituras e por terem tido uma desventura na vida, vivem com tantos hábitos contrários à vontade de Deus, como resistência à autoridade. São eles de pessoas que têm dificuldade de honrar autoridades, respeitar autoridades, viver debaixo de autoridade, porque lá no passado se decepcionaram com autoridades, frustraram com autoridades. Na sua infância e adolescência, pessoas que deveriam cuidar, proteger, decepcionaram estas crianças, esses adolescentes, de alguma forma, de alguma maneira, como molestação, como agressão física, agressão psicológica, e por isso estas crianças, esses adolescentes, seja homem ou mulher, cresceram e propuseram no coração, sob uma influência dos traumas e uma influência do maligno, ter resistência a obedecer superiores, seja na escola, seja no trabalho, seja na igreja, seja dentro da família. Cada pessoa decidiram ser dono do seu próprio nariz, dono das suas próprias decisões. Alguns
aparentemente até estão vivendo bem. E nessas andanças, nessas missões que eu faço pelo Brasil de norte a sul, eu encontro constantemente pessoas que não conseguem obedecer e estar debaixo de autoridade. Ele que está sempre por cima, só ele que sabe. E algumas eu vejo que poderiam estar bem melhor no casamento e nunca se acertou. Imagina uma pessoa estar no 7º ou 8º casamento. Parece um absurdo. Superou a mulher lá do poço, a samaritana, que Jesus revelou que 5 maridos tivesse e o que tem não é seu. E eu fico me perguntando, uma pessoa no 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º casamento. E às vezes aí eu começo a fazer o retrospectivo, o mapeamento, e aí eu acabo vendo e descobrindo que lá na infância, lá na adolescência, pessoas que aquela criança, seja homem ou mulher, estava querendo acreditar, confiar, se decepcionaram. E por isso elas se machucaram internamente e agora não confia em ninguém, não aceita ordem de ninguém, direção de ninguém, mesmo que a sua vida não esteja tão alinhada, pelo menos nessas 4 áreas que para mim eu fundamentei como 4 áreas básicas de sobrevivência de um homem e uma mulher na terra, que é saúde, finanças, casamento e relacionamento com Deus. E o apóstolo Paulo nos traz uma orientação dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Deus fez um plano para que eu e você e nós vivêssemos bem na saúde, vivêssemos bem financeiramente, não devendo nada a ninguém a não ser o amor, conforme Paulo diz, vivendo uma vida de saúde plena, conforme Êxodo capítulo 15, versículo 26, vivendo uma vida financeira, vivendo uma vida bem. Quando eu falo bem, não estou falando de riqueza de milhões, porque a maior riqueza é você poder repartir com o seu irmão, é você dar, é você abençoar, porque Jesus disse: é melhor dar do que receber. Jesus disse: dai e ser-lhe-á dado. E às vezes eu vejo pessoas que não conseguem nessas 4 áreas simultaneamente. Quando está bem financeiramente, o casamento já está no 5º, 6º, 7º, 8º. Quando está bem no casamento, a saúde está assolando constantemente dentro de casa. E quando está bem de saúde, aí às vezes não consegue se relacionar com Deus. É um alto e baixo com Deus. Não consegue nem ser fiel a Deus, nem obedecer nem a Deus. Tem pessoas que estão tão feridas que nem a Deus ele dá conta de obedecer, baseado nos princípios que a palavra de Deus estabelece. Diga comigo: eu quero desfrutar de todas as bênçãos espirituais que Deus planejou na minha vida. Amém?